Senhor presidente, esse conjunto de considerações do ministro Alexandre se presta a uma reflexão quanto aos dois extremos possíveis quando se analisa um sistema judiciário para que nós possamos chegar ao ponto de equilíbrio, que, a meu ver, esse o Supremo normalmente encontra, e neste caso concreto também. Me refiro à ideia de uma justiça demasiado lenta, que nunca termina, e, por outro lado, uma ideia de uma justiça instantânea, que, ao conhecer de fatos, já forma de modo definitivo a convicção e, portanto, o veredito. Os dois extremos são indesejáveis. Durante algum tempo, alguns anos, eu diria, houve uma ideia de que os inquéritos relativos a esses fatos todos estavam demorando muito. E agora, nesse instante processual, nós temos uma ideia de que seria possível, quando de fato não é e é indesejável, que no momento processual só houvesse uma concentração de escrutínio exauriente que viria em prejuízo à defesa. De modo que não vejo, em relação a todos os fatos elencados pelo ministro Alexandre, sobretudo essa questão do excesso de documentos, nenhuma violação à ideia do processo como um encadeamento de atos conducentes a um julgamento no momento correto. E há uma gradação, evidentemente, uma gradação em que há congruência, de um lado, da natureza do juízo manifestado pelo Poder Judiciário. Saímos de um juízo de plausibilidade para um juízo de verossimilhança até a existência de um juízo de certeza em matéria penal, certeza incontrastável. Ora, como se dá essa passagem de cognição do Poder Judiciário? Sob o crivo do contraditório. E é por isso mesmo que não se pode imaginar que no nascedouro do processo todos os atores, inclusive os próprios juízes, tenham as condições de aquilatar de modo pleno todo o conjunto de documentos existentes, porque, se assim fosse, nós teríamos a possibilidade de, no recebimento da denúncia, já aplicar até a pena. Então, o acusado, o denunciado, já seria apenado aqui, porque todos já conhecem todos os documentos e o contraditório já se verificou. Então, para que instrução processual? Então, sob essa perspectiva, considero que, sim, a defesa deve, com plena paridade de armas, ter acesso cada vez maior, progressivamente, ao conjunto de elementos, por simetria com o que se dá em relação à acusação, e a instrução processual se presta exatamente para isto. Nesse instante, nós estamos, sim, analisando fragmentos de realidade que marcam a proposta do Ministério Público. A resposta que o Poder Judiciário dá é: esses fragmentos, ou como disse um ilustre advogado que aqui está, esses melhores momentos possuem justa causa? São acompanhados das condições de aferição da justa causa, sim ou não? E, evidentemente, no curso do processo, será possível que todos tenham os seus melhores momentos, embora diga o doutor José Luiz que ele já foi capaz de produzir ótimos momentos. Então, eu tenho certeza que o filme vai se desenvolver em ótimas condições, tendo Vossas Excelências da Defesa como personagens, como atores desse processo. De modo que não considero que haja, nesse instante, qualquer tipo de nulidade, exatamente porque o ministro Alexandre bem o disse, a análise nesse instante de plausibilidade se dá a partir de um acervo probatório apontado pela acusação, em que não houve nenhum tipo de deslealdade. Eu imagino se o Ministério Público dissesse assim, e eu já vi acontecer, isso está nos autos, pegue aqui, 45 mil folhas, se vire e ache. Isso, obviamente, seria uma violação do direito de defesa. Está nos autos onde? Mas eu li detalhadamente a denúncia, aliás, esse conjunto de papéis aqui, o ministro Fux, com a sua experiência, disse, o Dino, que ele tem essa mania de me chamar de Dino, você vai ler tudo isso? E eu disse, não ainda. Mas eu li detalhadamente todos os itens das defesas,
e, obviamente, da acusação, e considero, portanto, que no tempo certo, e que é este tempo de passagem da plausibilidade para a certeza, nós vamos ter condições de aquilatar se há ou não as condições probatórias conducentes a um juízo condenatório, prevalecendo, obviamente, a presunção de inocência. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos e provas. Aqui não é o livro de Albert Camus, O Estrangeiro, em que Meursault, o personagem, foi julgado porque não chorou no enterro da mãe. Não importa se Meursault chorou ou no enterro da mãe. Não importa se ele tem supostamente boa ou má índole. Importa é o fato concreto, se ele foi provado ou não. Albert Camus não comparece, quer dizer, o que ele descreve, né, como o julgamento do Estrangeiro, com certeza não se passa nesse momento. Fatos e provas, como nós temos o standard probatório mínimo, não inexistente, para avançar. E no curso da instrução, tenho certeza que todos os documentos serão adequadamente escrutinados, embora já tenhamos visto aqui na tribuna objeções de altíssimo valor, de altíssima relevância. Mais uma vez, homenageio às defesas. Penúltima consideração é este drama, pesca probatória, serendipidade, o que distingue é o início. Pesca probatória é quando você lança, de fato, uma rede na Baía de Guanabara, e aí não sabe exatamente o que vai encontrar, né? Ou no Lago Paranoá. No Rio Tietê, a gente já sabe que vai encontrar nada, em face, obviamente, da situação ambiental do Rio Tietê. Mas, neste caso, há uma imprevisibilidade. Serendipidade, você tem uma hipótese, e esta hipótese concreta, delimitada, leva a que haja a busca da verdade pelos meios legitimados pela Constituição e pelas leis, e, evidentemente, se produz esse fenômeno da serendipidade, que se distingue nesse aspecto a partir da gênese. Pesca probatória é um processo inquisitorial. Fulano é culpado, não sabemos bem de quê, mas ele sabe. Não ocorreu isto aqui em absoluto, como descreveu o relator. E, finalmente, a teoria das nulidades, 563 do CPP, é bastante útil para que nós possamos compreender que o sistema acusatório é fundamental, de matriz constitucional, o juiz não é conviva de pedra e no processo, conforme antiga expressão, e por isso mesmo é guardião da validade do procedimento em todas as suas facetas, e considero que até aqui, portanto, não houve o desbordamento de nenhuma das garantias processuais, tanto em relação à acusação quanto à defesa, por isso acompanho o eminente relator. Obrigado.